Reflexão sobre o livro de Atos, hoje o capítulo 24, lemos o versículo 16, diz a palavra: Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Amados, existem muitas seitas espalhadas pelo mundo. Chama-se seita um ajuntamento de pessoas que divergem ou se afastam de um determinado grupo principal. Dada a perseguição sofrida pelos próprios judeus, os cristãos judeus tinham de se reunir em pequenos grupos, de casa em casa. Foi participando de uma cerimônia de purificação, segundo a lei judaica, que Paulo foi arrastado pelos judeus para fora do templo e espancado covardemente. Nada justificava aquele ato de violência, a não ser o ódio incitado pelos judeus asiáticos, que não aceitavam a propagação do que denominam seita dos nazarenos. Não havia abertura ao diálogo amistoso, mas a cega obsessão em matar aquele que abalou o mundo com a mensagem do Evangelho a respeito da fé em Cristo Jesus. Pensando em estar depreciado o ministério de Paulo ao chamar o caminho de seita, o apóstolo novamente demonstrou a inteligência e sabedoria dadas por Deus na apresentação de sua defesa. Em nenhum momento Paulo ofendia seus acusadores, mas buscando persuadi-los, expunha-lhes as palavras com nobreza e polidez de erudito. A seriedade dos seus discursos não fazia oposição ao seu porte gentil e modesto, de modo que acabava conquistando a simpatia e o respeito das autoridades romanas. Contudo, considerado pelos judeus como o principal agitador da seita dos nazarenos, Paulo era constantemente acusado de traição e apontado como um homem perigoso e semeador de discórdias. Perante Félix, o apóstolo apresentou defesa inquestionável, de modo que o governador, não tendo do que acusá-lo e conhecendo mais com respeito ao caminho, conservou a Paulo detido até que se tomasse melhor ciência de seu caso. A bajulação de Tértulo e o firme caráter de Paulo apresentaram um contraste claramente perceptível, cumprindo-se a promessa do Salvador que está em São Marcos capítulo 13, versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O caminho apresentava uma coerência entre o ensino e a prática que nada tinha a ver com a religião farisaica. Ambos os grupos acreditavam nas mesmas escrituras, mas apenas um, de fato, buscava praticá-la em sua essência. O esforço de Paulo por manter a consciência pura diante de Deus e dos homens não era mediante a apresentação de salvação por obras, mas pela fé em Cristo que, mediante o Espírito Santo, o conduzia às boas obras. Ele quis dizer que procurava viver piedosamente as verdades da palavra de Deus e que tudo o que fizera em Jerusalém fora simplesmente observar a lei com inteireza de coração, a fim de evitar dissensões e não de provocá-las. O estudo desse episódio deve causar em nós dois tipos de questionamentos. Minha fé está de acordo com a lei e nos escritos dos profetas? Tenho me esforçado por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens? Pouco importa para Deus se a nossa fé é chamada de seita ou algo semelhante. Hoje alguns chamam de seita a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas assim como o Espírito Santo foi concedido a Paulo e os demais apóstolos, a sua concessão possui uma condição. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Se por obedecer a palavra do Senhor minha fé é considerada seita, então prefiro, como os discípulos de Jesus, obedecer a Deus do que aos homens. O homem que foi dotado por Deus com sabedoria inédita, após uma análise acurada sobre a vida neste mundo, chegou à seguinte conclusão, e está escrito em Eclesiastes 12, versículo 13: De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Percebem? De todo homem, e não apenas do judeu. Na revelação de Jesus Cristo, é-nos dito que nos últimos dias Deus tem um remanescente, um povo santo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17.
Ora, se o Espírito Santo é concedido aos que obedecem a Deus, como conservaram consciência pura enquanto negligenciam as verdades eternas das Escrituras? Félix e Drusila tiveram a oportunidade ímpar de ouvir da boca de Paulo palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Contudo, ao ouvirem acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, foram tomados de medo e não de temor. Era mais fácil recusarem-se a ouvir do que aceitar as verdades que colidiam com o estilo de vida que os agradava. Queridos, o apelo do Espírito Santo aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, continua sendo o mesmo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, diz o versículo 7. O fato de que o único mandamento que apresenta a assinatura do Senhor como nosso Criador é o sábado, em Êxodo 20, versículos de 8 a 11, não desperta em você a curiosidade de estudar mais a respeito deste tema? Amados, não devemos nos preocupar com o título dado à nossa fé, mas em que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. Que pelo estudo sincero das Escrituras, apresentemos diante do Senhor e dos homens uma consciência purificada pelo Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai que habita nos céus, assim como no tempo em que Paulo pregava o Evangelho eterno neste mundo, a obediência a Ti e aos Teus mandamentos, hoje também, quando este Evangelho é pregado, vai contra a realidade de muitas pessoas, e muitas recusam obedecer aos Teus mandamentos e continuam obedecendo o mandamento de homens. Pela Tua infinita misericórdia, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre esta nação, para que venham compreender os ensinamentos da Tua Palavra e que todos possam entender que quando por meio de Cristo Jesus nós somos salvos do pecado, a mesma graça que nos salva nos leva também à obediência aos Seus mandamentos. Por isso imploramos a cada manhã na Tua presença que o Senhor nos batize com Teu Espírito Santo e abra nossa mente e o nosso coração para que possamos aceitar a Tua Palavra como a única regra de fé para a nossa vida. No nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos. Amém.